Olhe para o próprio espaço antes de criticar o dos outros. Mesmo que eu organize, minha família desarruma tudo de novo. Meu marido é acumulador. Como faço para convencê-lo a se desfazer das coisas? É irritante quando a família não colabora com suas tentativas de ter a casa ideal. Vivi isso na pele. Certa vez estava tão envolvida com a ideia da organização que sentia que arrumar meu quarto não era suficiente. Então, parti para os quartos dos meus irmãos e os outros cômodos. Acontece que na maior parte do tempo eu ficava frustrada com a desorganização da minha família. Um dos principais motivos de desentendimento era um armário que ficava no meio da casa. No meu ponto de vista, metade dele era ocupado por tralhas inúteis, roupas que nunca vi minha mãe usar e ternos completamente ultrapassados do meu pai. A parte de baixo era coberta de caixas de revistas em quadrinhos do meu irmão. Eu esperava o momento certo e confrontava o dono com a seguinte pergunta: Você não usa mais isso, certo? A resposta era sempre: Uso sim, ou eu mesmo vou jogar fora, o que nunca acontecia. Toda vez que olhava para aquele armário, eu suspirava e reclamava: Por que as pessoas teimam em acumular coisas? Será que não veem o esforço que eu estou fazendo para manter a casa arrumada? Perfeitamente ciente de que eu era diferente quando se tratava de organização, estava decidida a não deixar que eles me derrotassem. Quando minha frustração chegou ao limite, resolvi adotar a tática de agir em segredo. Identifiquei peças que não eram usadas havia anos, analisando seu design, a quantidade de poeira acumulada e o cheiro. Eu passava essas peças para a parte de trás do armário e observava o que acontecia. Se ninguém percebesse o sumiço, eu as jogava fora, uma de cada vez, como se estivesse podando plantas. Após 3 meses adotando essa estratégia, tinha conseguido descartar 10 sacos de lixo. Em geral, ninguém notava nada, e a vida seguia seu curso. Contudo, no momento em que o volume de coisas em casa diminuiu significativamente, as pessoas começaram a dar falta de um ou outro item. Quando desconfiavam de mim, eu me fazia de sonsa, fingia que não sabia de nada. Você sabe onde foi parar minha jaqueta? Não. Se eles me pressionassem, eu apenas negava. Marie, tem certeza de que não jogou fora? Tenho certeza sim. Puxa, não sei onde foi parar. Se desistissem do assunto, eu concluía que realmente não teria valido a pena continuar guardando aquela peça. Mas mesmo quando não conseguia mais enganá-los, não me abalava. Eu sei que estava aqui, Marie. Vi com meus próprios olhos 2 meses atrás. Em vez de pedir desculpas por jogar fora as coisas dos outros sem permissão, eu retrucava. Joguei fora no seu lugar, já que você não consegue. Olhando para trás, admito que foi muito arrogante. Depois de ser desmascarada, recebi uma enxurrada de sermões e reclamações, e fui proibida de arrumar qualquer coisa que não fosse o meu quarto. Se eu pudesse voltar no tempo, nem pensaria em começar essa empreitada ridícula. Jogar fora coisas que pertencem às outras pessoas demonstra uma enorme falta de bom senso. Embora a tática de agir escondido geralmente funcione e as pessoas nunca deem falta dos itens descartados, o risco de perder a confiança da sua família é muito alto. Além disso, não é correto. Se você quer o apoio dos seus parentes na campanha de desapego, existe uma forma bem mais fácil de conseguir isso. Depois que me proibiram de arrumar os espaços dos outros e só me restou o meu próprio quarto, dei uma boa olhada ao redor e tive uma surpresa. Havia muito mais itens a serem descartados do que eu havia me dado conta antes. Uma blusa que eu nunca tinha usado, uma saia totalmente fora de moda, livros que eu sabia que jamais iria ler. Fiquei em choque ao constatar que eu cometia exatamente o mesmo erro que meus pais e meus irmãos. Sem moral para criticar ninguém, peguei um monte de sacos de lixo e me concentrei na organização do meu quarto.
Após umas 2 semanas, comecei a perceber uma mudança na família. Meu irmão, que antes se recusava terminantemente a jogar qualquer coisa fora, começou a fazer uma seleção cuidadosa de seus pertences. Em seguida, meus pais e minha irmã também começaram a selecionar e descartar roupas e acessórios. Depois de um tempo, a casa inteira estava bem mais arrumada. A melhor maneira de lidar com uma família bagunceira é desfazer-se de tudo que você tem em excesso sem fazer muito alarde. Atraídos pela sua atitude, os outros se inspiram a eliminar seus pertences desnecessários e a arrumá-los sem que você precise fazer uma única reclamação. Não acredita? Experimente. A organização provoca uma reação em cadeia. Arrumar discretamente o que é seu gera outra mudança interessante: a capacidade de tolerar certo nível de desorganização por parte dos outros. No momento em que fiquei satisfeita com a arrumação do meu quarto, parei de sentir a necessidade de descartar as coisas dos meus pais e dos meus irmãos. Quando verificava que os espaços de uso comum, como a sala e o banheiro, estavam bagunçados, eu me punha a arrumá-los e não dizia uma palavra a respeito. Se você fica irritado com a bagunça da sua família, dê uma boa olhada no seu próprio espaço, sobretudo nos lugares onde costuma armazenar as coisas. Com certeza você vai encontrar itens que devem ser descartados. A mania de apontar falhas na organização dos outros normalmente é um sinal de que seu próprio sistema precisa de ajustes. Por isso, você deve começar descartando somente as suas coisas. Deixe as áreas de uso comum para o final. O primeiro passo é arrumar o que é seu.